Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora convidando você, sabe para quê? Para você fazer parte da Ciranda do Bem. Como é que a gente participa na Ciranda do Bem? Bom, primeiro comece com sua casa, tratando bem a sua família, praticando a gentileza, observando os equívocos que as pessoas que estão à sua volta cometem, mas não critique. Quando você vê algo que a pessoa está fazendo e que você não achou que aquilo era bom, o que você deve fazer? Em vez de criticar, você diga assim, será que não seria melhor se você falasse mais baixo, se a pessoa estiver falando alto? Será que não seria melhor se você fosse um pouco mais gentil? Eu sei, aconteceu alguma coisa? Ou então, faça uma intervenção, pergunta para a pessoa, está acontecendo alguma coisa? Você está com algum problema, você quer conversar. Às vezes as pessoas, elas se fecham tanto, elas ficam com medo das outras pessoas. E elas se trancam. E aí, na sua dor, elas acabam agredindo. Mas você sabe que toda pessoa que está agredindo alguém, na realidade, o problema é com ela, não é com o outro. É ela que não está bem, ela que não está centrada. Porque quando nós estamos equilibrados com as nossas emoções, nós conseguimos ser pessoas que fazem intervenções e naquilo que fizer no seu trabalho, na sua casa, com amigos, aonde você estiver, você sempre vai ser aquele que, ou aquela, né, que não é que a gente chama, né, que coloca panos quentes, mas não. Na realidade, o que você está fazendo com a sua intervenção é ajudar as pessoas a terem um pouco mais de paz, paz interior. A paz interior, ela depende de como você reage a tudo o que te acontece. Os conflitos sempre existirão. Não tem como a gente viver uma vida sem conflito, porque temos uma diversidade muito grande, acontecem muitas coisas durante o dia. Veja quantos pensamentos nós temos por dia também, né? Os conflitos internos. Como é que a gente resolve os conflitos? Olhando para ele e observando que esses conflitos, na realidade, eles acontecem para chamar a sua atenção para algo que precisa ser visto, algo que precisa de ser resolvido. E aquilo que não estiver no seu controle, não tem como você resolver. Aceite. Aceite as coisas como elas são. Algumas coisas nós não podemos mudar porque não estão nas nossas mãos. Mas olhe para isso com parcimônia, com tranquilidade, entendendo que você não controla o mundo. Mas você pode controlar suas emoções diante dos acontecimentos e diante do mundo. Hoje eu trouxe uma frase aqui também para vocês, para refletir que está ligada a tudo isso. Nunca permita que o comportamento do outro faça você questionar o seu valor. Sabe por quê? Porque você não pode dar a ninguém o poder de adoecer a sua vida. Olha aí, quando você aprende a administrar os seus conflitos internos e externos, você não dá o poder a ninguém de dizer como é que vai ser o seu humor naquele dia e ninguém tirar o seu valor. Então, se fortaleça. E também, na sociedade, procure ajudar aquelas pessoas que precisam, aqueles que estão mais próximos. E também, se você puder, participe de alguma organização não governamental que desenvolva um trabalho dentro da sociedade. Vá lá, se cadastre, faça a sua parte, da maneira que você puder, com tudo aquilo que você tem no seu coração, entregue o seu talento para ajudar pessoas a transformar vidas. Essa é a nossa função aqui no planeta. Nós só vivemos aqui porque nos relacionamos. Nós viemos para nos relacionar e aprender a ter um comportamento mais amoroso, mais justo e assim, com mais respeito, onde todo mundo tem o direito de ser o que é, né? E assim a gente vai seguindo a vida. E o programa Trilha Social hoje vai falar com uma pessoa que tem uma frase linda que ela diz assim: seu superpoder é ser você. Sabe quem é? É a Alessandra Moura. Ela é advogada, mentora, gestora, 17 anos. Ela é mestre em Direito, né? É coaching também, analista. Olha quanta formação. Mas isso, para essa formação toda, são muitos anos e muita experiência, né? Não é apenas o conhecimento.
É a vida vivenciada, é tudo isso vivenciada. Ela também é líder em coach, especialista em psicologia positiva e em programa neurolinguístico. E nós estamos recebendo a Alessandra aqui agora, ela começa uma nova fase da vida dela, que são os livros, né? Ela participou de um livro que nós vamos falar a respeito dele já já. Que alegria te receber aqui, Alessandra. Muito grata com o seu convite, Maristela, demais, assim, saber da tua história e saber o que você vem fazendo pelas pessoas. E a gente se conectar, assim, me inspira muito, muito mesmo. Porque eu gosto de me conectar com pessoas que pensam tanto no outro quanto em si próprio. É verdade, eu achei bastante interessante quando você fala, acho interessante quando você fala de conexão, né? E também, hoje, a gente chama de coincidência, né? Aquilo que muita gente chama de coincidência, eu chamo de deucidência. Às vezes você pensa numa pessoa, ela te liga, às vezes você pensa numa pessoa e você encontra com essa pessoa num lugar inesperado e resolve algo que você está precisando, né? E hoje houve uma coincidência aqui, né? Uma conexão. Estamos de preto e branco. É muito interessante como isso denota que existe a conexão realmente, né? Às vezes você vai para um local e você tem afinidade com uma pessoa, existe exatamente aquela pessoa que você tem afinidade, está com uma roupa, uma cor igual que você usa. Bom, enfim, são coisas que acontecem no dia a dia. Você tem, com todo esse conhecimento que você tem de comportamentos, eu tenho certeza que até talvez a neurolinguística, né, também a psicologia positiva e a intuição deva ajudar bastante. Sim, demais. Eu acho que essa nossa conexão, essa nossa harmonia de cores fala muito sobre a gente vibrar na mesma frequência. Poderíamos falar em física quântica, se a gente não quiser levar para um caminho um pouco místico, né? Que muita gente poderia denotar de uma forma mais mística, né? Esotérico. Mas a gente pode também levar para a física quântica, que é você conseguir conectar-se ao outro na mesma frequência e estar na mesma cor. E chega aqui, o André destacou uma frase, e você destacou exatamente a frase que eu mais gosto, que eu acho que eu comecei toda a minha transformação por ela, que é o seu superpoder é ser você. Quando eu descobri que o meu superpoder era ser eu mesma, eu não falei isso para os outros somente, eu primeiro senti isso, eu vivi isso, para conseguir transformar a minha vida e começar a transformar a vida de outras pessoas, que primeiro quem está ao nosso redor, depois quem a gente atende, quem a gente ajuda, né? Você falou do projeto social, é algo que eu estou sempre engajada com isso. E eu gosto muito de um projeto que eu faço parte, que é com gestantes. Ajudar elas a fazer o enxoval delas durante 6 meses, a gente acompanha. Um projeto gratuito, mas também de formação, tem toda essa parte de orientação. Não só fazer o enxoval físico, né, a parte material, mas também de forma de conversar. Então, eu tenho muitas formações, é verdade, eu sou bem maluca pelos estudos, digamos assim, adoro estudar. Você gosta de conhecimento, você é desafiador para você. É desafiador para mim. Quando tem algo novo, eu já quero aquilo, eu vou atrás. Tudo para ir preenchendo e formando a minha teia de conhecimentos cada vez mais rica. Eu gosto muito disso, por isso que eu enveredei nessa parte de escrita. Porque para escrever você tem que ler muito. Não tem como escrever só da sua cabeça. Você tem que ter base científica, tem que ter alguém que já tenha escrito algo, estudado algo sobre aquilo, até para validar o que você está falando. E na psicologia positiva eu encontrei isso, foi muito bom para mim. A psicologia positiva eu fiz após na PUC, é uma pós online, acessível a muitas pessoas, não a todas, né, que não é tão barato, mas é acessível, que abre muito a mente de você. Não é aquela alegriazinha boba, né? Não é assim, você está conectada, hoje eu estou felizinha. Não é bem assim. É você enxergar que em todas as adversidades, todos os acontecimentos da nossa vida, tem sim um lado bom. Nem que seja um aprendizado que você tire dali, tem. E eu creio, inclusive, você está falando, quando você fala isso, eu me lembro agora dessa época que nós passamos da pandemia. A nossa vida é a nossa alegria. É o nosso patrimônio maior. Se você não tem vida, nada vai existir. Então, quando nós nos conectamos com a consciência, né? Porque muitas vezes a gente vive, tem gente que, tem muita gente morto-vivo, né? A pessoa ela vive, mas ela não sente a vida, né? Não valoriza. Eu li sobre isso, né? De alienados. Sim.
não estão conscientes, não estão vivendo conscientemente o que estão vivendo, né? São as pessoas alienadas, que elas vão vivendo no automático. Elas se deixam levar, né? A vida vai, feita a música do Zeca Pagodinho, É. né? Deixa a vida me levar. E aí você vai sendo conduzido, depois chega num destino que você nem queria chegar ali. E nem sabe como é que chegou. Nem sabe como é que chegou. Por que que os casamentos duram ou não duram? Como a gente estava falando. Propósito. Essas pessoas não têm propósito. Elas chegam num objetivo que nem premeditaram aquilo, nem conversaram sobre isso, nem planejaram e ainda reclamam da vida, né? É verdade. Porque não conseguiram o que queriam. E reclamar é voltar ao passado e sofrer de novo. Quanto mais você reclama, menos você sai do problema e mais aumenta o problema, não é? Eu estava lendo sobre isso exatamente, que uma psicóloga falando que nós, seres humanos, somos os únicos seres que vivemos e revivemos a história mais de 50 vezes e sofremos do mesmo jeito. A dor, a raiva, a gente sente do mesmo jeito como naquele dia que alguém nos assaltou, que a gente sentiu aquele medo, ou que a gente foi traído, aquilo já passou e a pessoa revive toda aquela dor e fala da raiva e conta a história de novo e conta para milhões de pessoas a mesma história e fica revivendo aquele sentimento. Por isso que os psicólogos são tão importantes na vida das pessoas. Minha mãe é psicóloga. Então, você já está honrando a tua mãe, né? Minha mãe é psicóloga, assim, e ela disse, faz psicologia, filha. Eu disse, eu vou fazer, mas deixa dar tempo ao tempo, porque eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Mas eu vou fazer, porque eu acho que se completam. Eu me transformei realmente através de uma formação de coaching. Foi ali que eu vi, tem algo a mais. Foi ali que eu percebi que eu poderia dar uma guinada. Porque realmente a PNL, eles não falam em PNL quando a gente vai fazer. Não fala que é isso, mas ajuda muito. Ajuda. A programação neurolinguística é um toque muito especial. Eu também fiz, achei assim sensacional. É importante porque todo conhecimento, quem cresce primeiro é você. Exato. Eu fui em busca para mim. Eu não fui nem pensando em atender pessoas, em participar de projetos de empresas para transformar aquelas equipes. Não, eu fui primeiro pensando em mim, em transformar a minha vida, meus familiares. Eu achava que eu poderia melhorar em mim algo para me relacionar melhor. Quando você fala isso, né, do relacionamento, e você fala primeiro em mim, eu me lembro que toda construção, ela precisa dos pilares, né? E todo pilar, se não for bem construído, ele não segura bem tudo que vai ser construído ali. É como essa história que você falou, da pessoa que ela deixa a vida levar, então ela não consegue ser, ela nem se vê. Ela é um pilar, mas um pilar mal construído ainda. Mas nem sempre a gente pode levar pelo lado assim. Muitas pessoas, elas são assim porque elas não tiveram estímulos, né? Para fazer diferente. Aí eu queria saber, a gente está falando de tanta coisa que você faz, né, de todas as suas formações, mas a Alessandra Moura nasceu onde? Me conta um pouco da sua história, dos seus pais, da onde nasceu essa vontade de ser advogada e essa ânsia por busca. Deve ter algum ancestral aí que também deve ter te motivado. Assim, eu sou uma criança que eu fiz tudo muito precoce. Eu fui uma criança, né? Eu sou ótimo, né? Mas nós somos, porque aquilo que a gente já teve dentro de nós, a criança, ela permanece eternamente. Adolescente que você foi, vai essa criancinha ainda é a mesma, em questão de estudo. Desde muito pequenininha, eu falei muito cedo, eu caminhei muito cedo, eu me desenvolvi muito cedo, e meus pais estimulavam muito. Porque era aquela criança esperta, diferente das outras. Assim, muito adiantada na escola. Tanto que a minha mãe disse, não, ela vai ficar aí repetindo até chegar na idade dela, para ela não ficar fora do grupo, né, da faixa etária. Porque a cabecinha é diferente, né? Assim, as emoções amadurecem um pouco, né? A gente trabalha, pode até o cognitivo ir logo, mas tem toda a formação da criança Etapas. Que não tem malícia, imagina, eu com 15 anos terminar o colégio. Não está na hora de entrar na faculdade, tem as etapas a serem vividas, né? Então, eu sempre fui essa criança muito precoce. De tão precoce, eu morava em Fortaleza. Cresci lá, estudei lá, meus amigos de infância são de lá, adolescência, só que eu comecei a namorar muito cedo. O meu marido, que é meu marido hoje. E aí eu engravidei muito cedo. Não poderia ser diferente, né? Se tudo claro. Era precoce, o casamento ia ser precoce. Ia ser precoce também. Tem alguém com casamento precoce na sua família? A minha mãe casou muito cedo, casou com 17 anos. Só que ela só teve filho depois dos 20. Eu só nasci depois que ela tinha 20 anos. Então, assim, ela passou um pouco, viveu as etapas do casamento um pouco melhor que eu. Eu já comecei grávida, então isso meio que mata
primeira mãe adolescência que foi É verdade. cortada ali, né? Eu tive que assumir uma casa. Eu vim morar 1.000 quilômetros em Maceió, 1.000 quilômetros distante da minha mãe. Você teve que amadurecer. Foi, assim. De Como repente. tudo que a Alessandra era, que era precoce, até isso teve que ser precoce. Então, hoje eu tenho 46 anos, mas eu falo para você, eu me sinto muito madura para os meus 46 anos, sabe? Eu Com não certeza. emocionalmente, não sou uma menina que sofre por pouco, se dói por pouco, sabe? Geralmente eu gerencio as emoções, as minhas e da minha casa. Você tem um equilíbrio. E eu busquei por isso. Quando eu achava que estava faltando, eu disse, onde é que eu vou encontrar isso? É ali, então eu vou para lá. Eu vou me desafiar aqui, eu nunca deixei ficar parado isso, água parada, E sabe? o que eu percebo em você, assim, que você sempre buscou, dentro de você, você buscou o seu crescimento. Você não focou no outro. Não que o seu marido, a sua vida, seus filhos, eles têm um grande valor na sua vida, mas como é que você poderia se fortalecer para poder continuar? Porque assim, isso é bom, um parêntese, isso é bom porque meu marido é muito competitivo, então como eu corro atrás de conhecimento, ele corre também. Sabe, comecei a fazer o mestrado, ele começou também. Eu faço uma formação nisso, ele faz a formação na área dele, mas ele não para de estudar também. E ele era aquela criança, ele foi aquela criança que não estudava. Até o terceiro Diferente ano, de você. Total, ele era o meu oposto, ele era aquela criança, aquele menino na escola que eu nunca iria me interessar por ele. Eu só me interessei por ele, eu era novinha, mas ele já fazia direito. Ele já fazia terceiro ano de direito. Então, Ele tinha uma linha de conquista de vida. Ele queria seguir essa área. Porque ele se conectou com um grande mestre, que foi o chefe dele dentro da área, na advocacia, e esse cara norteou ele para o crescimento, sabe? Sabe que é uma inspiração, uma pessoa de referência para você. E ele cresceu nisso muito. O Flávio é muito conhecido, assim, é um cara... bem mais conhecido que eu na sociedade, pela profissão, profissão. Não foi pela política, porque às vezes na política você também é muito conhecido, mas não, pelo trabalho dele. E aí eu abri esse parênteses sobre o Flávio porque ajudou no crescimento dele, o fato de eu ser muito estudiosa, ajudou demais. Mas eu busquei para mim me estruturar, ser esse pilar, porque a minha família precisava disso. Enquanto ele cresce tanto, faltava o crescimento, o amadurecimento emocional. Entendo. E aí, um casal que tem um pilar emocionalmente muito desenvolvido, o outro não, eles podem separar. Com certeza. Né? E os filhos Isso não sofrem. significa que não se amem. É porque muita gente não entende, porque o amor por si só, ele não sobrevive. Só o amor. Muita gente não entende essa fala, mas ela é verdadeira. O amor, ele precisa também de companheirismo, de amizade, de respeito, de crescimento, de busca, de propósito e também que os dois, porque eu digo que o amor, para ele dar certo, tem que ser uma decisão. É uma decisão diária. Diária. Não tem como ser diferente. Ajudou demais a gente o autoconhecimento. Mostrar para ele como eu funciono, como ele funciona. E aos poucos ir ajudando, vamos dizer assim, ser mentora dele. Eu acabo sendo. Agora você vai ler esse livro. Agora você vai ler esse livro. Na realidade, ele não fez formação. Que na realidade o que você está oferecendo para assim, olha, quando você diz, agora você vai ler esse livro, assim, olha, eu já li. Eu gostaria que você lesse para a gente poder compartilhar. É porque ele pede. Ele fala, eu quero isso aí que você está sentindo, isso aí que você está movimentando, eu quero. Qual livro eu leio? Aí ele pede, qual livro eu vou ler agora? Aí eu vou direcionando os livros para ele. E até porque ele é advogado, você também na advocacia é muito importante você conhecer a alma humana de uma forma mais ampla, porque até para você resolver as questões que são jurídicas, se você conhecendo a alma humana e sabendo como conduzir, até para mediar, você tem que conhecer. Para atender o cliente, sentir a dor do cliente. Então, empatia pela pessoa, conseguir realmente se colocar no lugar daquela pessoa. Você tem um cliente que às vezes tem um grande problema e ele tem pouco dinheiro. Mas, às vezes, com empatia, você se colocando ali, você consegue resolver. E quem sabe lá na frente ele não te deu a retribuição, contrapartida financeira que você espera. E tem um cliente que tem um problema pequeno, tem um grande potencial financeiro, e que ali você também tem que ter empatia, porque para você vê que o problema é pequeno, mas para ele não é. Porque quando você fala, ele pode ter um poder aquisitivo pequeno, mas
porque não é só o ganho financeiro Sim, que dá não é. a satisfação do profissional em resolver uma questão. Sim. Muitas vezes o fato de você resolver a questão daquela pessoa te faz mais bem do que ainda para o cliente. Sim, sim, você resolver O seu ganho é problema muito do maior. outro e fazer aquela pessoa se sentir em paz, ter bem-estar, voltar a ter felicidade em casa, porque é um Isso. problema que às vezes destrói famílias. Exato. E você consegue ir numa mesa de escritório, sentir isso do outro, não ser só uma mesa de negócio. Não é só você estar me contratando, o valor é X, não é só isso. E também, à medida que você resolve o problema do outro, o que eu percebo, né, nesses 30 anos também que eu vivi na terapia, é que as pessoas, elas, a pessoa que está, eu fazendo, vendo a pessoa bem, eu fico bem. Sim, sim. E aquilo, a minha vida melhora também. E tem, a neurociência diz que quando você faz alguma coisa que melhora a vida do outro, você transforma uma vida, e aquela alegria que você sente, aquele bem-estar, melhora o seu sistema imunológico. Olha, até para a saúde é bom. Mas hoje eu estava até conversando sobre gratidão. E como você exercer a gratidão no dia a dia e como isso faz bem para a saúde. E um dos exemplos era exatamente as doenças terminais. Sim. Aquele que encara a doença de uma forma grata pela oportunidade de ainda estar vivendo aqueles dias com as pessoas amadas, de estar sendo cuidada, de estar sendo, às vezes, até mimada, que toda doença tem seus ganhos também, né? Tem suas consequências. Ou você prefere enfrentar de forma negativa aquelas sofrendo, reclamando, xingando, geralmente essas maldizendo até o que antes, viveu, né? Geralmente essas pessoas vão embora antes, né? Não conseguem enfrentar com alegria, porque a alegria é saúde. É verdade. E tem vários relatos sobre isso, né? Com certeza. E eu sei também que você faz lives para casais, que a partir dessa sua experiência, você está dividindo a sua experiência, você e seu marido também. Como é que isso acontece? Me fala, eu acho tão importante compartilhar aquilo que é bom. É um projeto meu, começou só comigo, né? Ele falou, por que mesmo que você quer isso? Meu marido falava porque a gente tem que contar a nossa história para as pessoas, para dizer que é possível. É possível viver junto muito tempo, trabalhar junto muito tempo, é possível superar as dificuldades. O projeto começou por isso. É uma inspiração. E é para as pessoas. Então, lá eu convido casais para contar a história deles. Vão muitos casais de histórias antigas, mas recentemente a gente recebeu um casal de 5 anos só juntos, que já se conheceu no Instagram. A gente, quando se conheceu, não tinha Instagram, né? Eu conheci na rua, não tinha Instagram na época. Na época, né? Já na época faz tempo. Eu já estou com o Flávio há 32 anos, 29 de casado. Então, a gente se conheceu na praça, no interior, né? Bem diferente, né? Então, o nosso projeto começou com lives no Instagram. E daí eu falei, amor, vamos transformar isso num podcast. Para a gente receber as pessoas, para ser algo mais aconchegante, uma coisa mais acolhedora. Eu quero expandir esse projeto. E aí a gente contratou uma produtora para levar os casais lá. Todas as quintas-feiras, às 19 horas, nós recebemos casais para conversar sobre as pétalas e os espinhos de ter uma dupla união, né? Que é ser sócio no trabalho e ser sócio em casa. Isso é maravilhoso. Veja, você conseguiu abrir várias partes. Você também está participando do livro O Poder de Empreender, que é de José Roberto Marques, e você tem um capítulo, que é o Lidere-se antes de liderar alguém. É o capítulo 3 desse livro. Vamos mostrar esse livro. Eu até marquei aqui para lhe mostrar. Deixa eu mostrar a capa do livro aqui. Vamos ver aqui. Olha. E esse livro foi lançado no SACA, no Salão de Arte Contemporânea, que agora também tem uma parte, um dia, que é dedicado à literatura. E esse ano, né, você pôde também lançar esse livro junto, né, no Salão Nacional de Arte Contemporânea, que é o SACA Literário. Então, isso é maravilhoso, você poder colocar à disposição das pessoas agora, né? Sim. Isso é o início só, né? É um início. Levar para o SACA foi uma grande honra, que o Fred e a Ana Caú me convidaram para participar desse projeto lindo, que é o Salão de Arte Contemporânea de Alagoas, acontece uma vez por ano, né? Tem cada obra incrível de arte lá, e ter autores agora apresentando os livros lançados em 2023, né?
Isso é muito importante porque isso também é arte. Todo livro ele tem a sua arte, tem o design, né? Tem tudo que está ali. E é importante um espaço como esse também abrir esse momento, independente porque nós temos outros momentos com a literatura no nosso país, né? Mas esse momento do nosso estado, dentro do Salão Nacional de Arte Contemporânea, é maravilhoso. Vocês estão de parabéns, Ana Caú e Fred Correia, que são pessoas que há muito tempo, Fred principalmente, tem uma história aqui com Alagoas. Ele abriu espaço também dentro do Salão de Arte Contemporânea, junto com Ana Caú, para novos talentos, sempre abrindo espaço para novos talentos. Se alguém não fizer isso, como é que os novos talentos vão chegar? E os talentos em todo sentido, inclusive na literatura. Você está de parabéns, e vocês também, Ana Caú e Fred Correia. Até dia 30 de setembro, não é isso? O Saca fica para apresentação? Foi até o dia 30 de setembro, né? Nesse ano. Então, esse momento, ele é extremamente importante. Muito bom. E, assim, me fale também um pouco dessa parte que você escreve, né? Que é o liderar. Então, eu gosto muito desse tema, lidere-se antes de liderar alguém, que foi exatamente a minha trajetória. De primeiro me conhecer, primeiro gerenciar as minhas emoções, ter autocontrole sobre os meus atos. Quando eu sinto raiva, o que eu faço com a raiva, quando eu sinto medo, quando eu sinto alegria e... Tomar consciência. Tomar consciência de tudo isso para agir melhor. Agir assertivamente na vida e não só deixar a vida me levar. E aí você colocou isso, eu coloquei um pouco isso sobre no papel, isso. focando em como você ser líder, porque tem muitos líderes que são grandiosos aqui no estado mesmo, de empresas, mas têm dificuldade de gerenciar as próprias emoções e gerenciar as emoções da sua equipe, das pessoas que trabalham. Não tem inteligência emocional. Inteligência emocional. Às vezes a pessoa tem uma capacitação muito grande, mas não sabe lidar com as emoções, então até aquela capacitação, conhecimento, ele não sabe usar de forma, como você falou, assertiva. E as pessoas estão tão focadas em resultado que esquecem que quem entrega esses resultados são as pessoas e todas elas têm seus sentimentozinhos aqui guardados, às vezes coisas do passado a serem trabalhadas, né? As relações entre as pessoas precisam ser cuidadas com maior atenção para que a gente tenha, enfim, um resultado alto, um elevado resultado que as pessoas querem tanto. E eu sei também que você já está preparando agora um livro de sua autoria total. Então, eu parabenizo você. É muito importante colocar o seu dom, o seu talento à disposição para compartilhar com as pessoas, porque é dessa forma que nós podemos melhorar o mundo. Nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa, mas temos algumas coisas para mostrar. Passa para a gente aí, por favor. Olha, vai virar livro, que é esse daí, né? Alessandra Amor, Líderes do Século XXI. Veja que coisa maravilhosa. O que eu aprendi com os meus erros, que é o que você falou agora, né? E seu superpoder é ser você. Essa é a sua frase, a frase de Alessandra Moura, que fica gravado aqui para nós. E nós estamos agora realmente no finalzinho do programa. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem bem rápida para nós podermos encerrar esse momento tão maravilhoso de compartilhamento. A mensagem mais rápida que eu posso dar às pessoas é que elas sejam elas mesmas, assim como eu descobri o meu caminho, sendo quem eu sou. Assim, simples. Isso. Então, ser você significa tomar. Ninguém toma o teu talento, ninguém tira aquilo que é seu. As pessoas precisam de ter consciência disso. Não dê a ninguém o poder de tirar a sua vontade, a sua alegria de viver. E o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, se despede agora e volta semana que vem, sempre com novidades para você. Até lá!